Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja começa uma catequese de mais 2 semanas a respeito de como o seu povo deve se comportar, a respeito de como o seu povo deve agir. Lembremos-nos que desde o mês de julho a Igreja vem catequizando o seu povo a respeito da sua missão, do seu papel de continuadora da obra de Jesus Cristo em meio ao mundo, de continuadora da obra de nosso Senhor. Quando nós nos deparamos com a missão dada por Cristo à Igreja, de ser porta do céu, para que todos aqueles que desejam a eternidade possam por ela entrar, nós vemos que é uma missão árdua, que não é uma missão fácil. Por quê? Porque a Igreja vive a revelia do mundo, porque a Igreja não comunga com as filosofias, com o modo de pensar do mundo. Porque a Igreja, ela nunca vai ser compreendida com o mundo. E não pode de modo algum, sob hipótese alguma, a Igreja viver bem com o mundo. A Igreja, na sua essência, ela é rompida com o mundo. Porque assim desejou o Senhor, porque assim quis o seu fundador. A Igreja que é rompida com o mundo. Só que vejam bem, hoje, de um modo particular, o Senhor, o bom Deus, Ele vai falar a respeito da correção fraterna, o ato de corrigir o irmão, a atitude justa de buscar converter o outro para o reino dos céus. Só que vejam bem, nós vivemos em um mundo que não consegue conceber a correção como algo decente, mas sempre o mundo enxerga a correção como algo antipático. Filho não quer ser corrigido pelos pais. Amigo não quer ser corrigido pelo amigo. Funcionário não quer ser corrigido pelo patrão. Companheiro de trabalho não quer de modo algum ser corrigido pelo seu superior. E na igreja, muitas vezes também, os fiéis não querem ser corrigidos pelo pastor, pelo padre, pelo pároco. E aí nós vemos, muitas vezes, que as pessoas, elas despertam um respeito humano, fazendo muitas vezes uma vista grossa, para não corrigir, para não se indispor com o outro. E por incrível que pareça, muitas vezes quando o sacerdote vai corrigir alguém da família, muitas vezes outros até ficam com a cara virada. Muitas vezes até pai e mãe. Por quê? Porque não conseguem fazer aquilo que o sacerdote tenta fazer, a correção fraterna. Levar o outro para o compromisso perfeito e pleno com Deus. Vejam esse bendito capítulo 18 de Mateus. Nosso Senhor, há 15 dias atrás, Ele fundou a igreja. Há 8 dias atrás, Ele chama a atenção de Pedro, como se dissesse assim: olha, Pedro, a igreja não é tua, é minha, caminha atrás de mim. Sou eu quem guio, sou eu quem conduzo. E hoje, nosso Senhor chama a atenção dos cristãos.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Ou seja, o cristão não pode ser omisso. A omissão é pecado aos olhos de Deus. E como nós temos pessoas que são omissas, muitas vezes são os pais dentro de casa que fazem vista grossa com os filhos. Muitas vezes ali, sabendo da dificuldade, sabendo do problema, faz de conta que nada sabe. Esse pai, essa mãe, não é uma bênção para o filho. Nunca foi, nunca será. Porque a correção fraterna é evangélica. Porque é preciso que o outro seja educado. Porque é preciso que o outro seja corrigido. Para que possa voltar à linha, para que possa voltar o prumo. E vejam que nosso Senhor, aqui Ele chama a atenção. O pecado privado, correção privada. Erro público, correção pública. Evangélico, é divino, foi deixado por Deus. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. É o Senhor aqui dizendo. É preciso corrigir sem temor, sem desistir. É preciso corrigir para que o outro enxergue aquilo que nós estamos enxergando. Agora, a correção não é nunca para a humilhação. A correção não é nunca para humilhar o outro. A correção é para que o outro cresça. A correção é para que o outro perceba que não está caminhando bem e que deve, de verdade, endireitar o caminho para viver plenamente e assim um dia alcançar o céu. Mas se essa pessoa não te escutar sozinho, nem escutar sobre a palavra das testemunhas, dize-o à igreja. O que é que a igreja tem a ver com isso? Tudo, porque é porta do céu. Muitas vezes nós nos deparamos com alguns cristãos de cristal, que qualquer coisa abala a fé, quebra a fé, que qualquer coisa quer ir embora, que basta uma chamada de atenção, que eu não vou mais na igreja, que basta o padre chamar a atenção, esse padre é antipático. Meu filho, minha filha, você não vem à igreja para escutar aquilo que você quer, não. Você vem para a igreja escutar o que Deus tem a falar. Agora, se você não está no caminho correto, a sua atitude deve ser se corrigir para entrar no caminho de Deus. Só que hoje as pessoas têm uma arrogância tão grande que elas querem que a igreja mude, que a doutrina mude. Elas querem que a doutrina da igreja seja atualizada para atrair pessoas. Lembrem o que eu disse a vocês no início da homilia de hoje. A igreja, ela é rompida com o mundo. E se a igreja não for rompida com o mundo, ela se perdeu. A igreja não pode caminhar de mãos dadas com o mundo. Por quê? Porque o mundo não caminha para onde a igreja deve caminhar. O mundo não tem rumo. Vejam que são tantas filosofias, são tantas formas de viver, são tantas pseudas expressões de amor. É um politicamente correto absurdo,
onde as pessoas querem, com esse turbilhão de coisas que escutam, que consomem o dia todo, seguir a cartilha do mundo, ao invés de seguir as páginas santas do Evangelho. Observem que a Santa Igreja, ela é mãe e mestra, mater et magister, ou seja, a Igreja já passou por todas as experiências, por todas as instâncias do mundo. Estamos de pé há 2000 anos. Aquilo que a Igreja prega já foi burilado, já foi lapidado, e a Igreja agora tem como patrimônio. E essas heresias, essas apostasias todas, essas filosofias que nós vemos aí fora, a Igreja já passou, já venceu todas elas. Por isso que permanece de pé. Só que muitas vezes as pessoas, elas dizem assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aqui existem dois erros. Primeiro, que a vida não é sua. Se fosse sua, você tinha escolhido o dia de vir ao mundo e saberia o dia que vai morrer. A vida não é sua. A vida pertence a Deus. E depois, você tem que tomar consciência de que você não faz o que você quer com a sua vida. Você tem que fazer o que Deus quer. E se você fizer o que você quer com a sua vida, você está simplesmente enganando. Se enganando a si mesmo. Porque você veio de Deus. E você vai voltar para Deus. Quer você queira, quer não. Graças a Deus que nós católicos queremos, não é? Mas nós encontramos pessoas aí fora que não querem, mas vão se apresentar diante de Deus, porque Ele é o princípio e o fim, porque nós temos início nele, porque nós temos fim nele. Não existe outro caminho para o ser humano, mesmo aqueles que renegam a fé, que não querem viver em Cristo. Então, quando a Igreja está disposta a nos exortar para que nós mudemos de vida, nós precisamos sempre compreender que a Igreja, como mãe amorosa e misericordiosa, ela não pode de jeito nenhum aderir ao que a gente escuta muitas vezes. A Igreja deve ser aberta a todos e a tudo. Está errado. A Igreja deve ser aberta a todos aqueles que querem viver na própria vida a palavra. E a Igreja não pode ser aberta a tudo. É aberta àquilo que está em harmonia com a doutrina deixada por Jesus. A Igreja não é de modo nenhum a casa de Maria Joana, que todo mundo chega, que todo mundo manda. Não. A Igreja é propriedade de Cristo. Lembrem o que eu dizia a vocês há 15 dias atrás, quando ele diz em Mateus 16, no versículo 18: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ali, um pronome possessivo, singular, feminino. Pertence a ele, a minha, a única. Não são várias. Muitas vezes eu fico meio que abobado com a concepção errada que as pessoas têm de que católico pode fazer tudo. Não, está errado. Católico não pode fazer tudo, de jeito nenhum. E eu não serei nunca um pastor indiferente ao rebanho, no sentido de, para não perder a popularidade, não chamar atenção, não corrigir, de jeito nenhum. Cada um que se livre do olho do pastor, porque na hora que eu percebo que a pessoa não está levando a sério, eu vou declarar uma guerra até a pessoa mudar.
Para quê? Para que ela perceba que está caminhando rumo ao céu. É verdade, e nós sabemos que muitas vezes nós temos pessoas que erram por ignorância de doutrina de fé, porque não conhecem. Mas muitas vezes nós também devemos perceber que muitas pessoas erram deliberadamente porque têm a consciência laxa e não têm mais fé. Vejam, isso aqui é importante que a gente compreenda. Como pastor, como padre, eu tenho a obrigação de trazer para vocês aqui os ensinamentos de Cristo, não os meus. Vocês não pertencem a mim. Eu zelo, eu cuido do rebanho que pertence ao Senhor e vou prestar contas a Ele por cada palavra que aqui eu disse. E vou prestar contas a Ele de cada um que eu negligenciei e deixei, muitas vezes, caminhar de um modo frouxo, sem coragem, sem a dedicação, sem o amor e a responsabilidade que o nosso ser cristão exige. É aquilo que eu digo sempre. Ser batizado não é um faz de contas. Ser batizado é ser propriedade de Cristo. Ser batizado pertence a nosso Senhor. Muitas vezes nós vemos as pessoas que elas não querem levar a sério a fé, a doutrina. Meu irmão, minha irmã, você não é obrigado não a ser católico. Mas se você se dispôs a ser batizado, se você aceitou ser crismado, confirmado na fé, você tem uma responsabilidade moral de ser de Cristo e de viver como Ele quer. É uma miséria quando um batizado escandaliza o mundo. É uma miséria quando um batizado de dentro da igreja, dentro de uma pastoral e de um movimento, dá contra-testemunho de Cristo, colocando muitas vezes o afeto, muitas vezes o gosto, muitas vezes o prazer acima de Jesus. Está errado, não está certo. E nós não podemos nos calar. Devemos verdadeiramente nos corrigir uns aos outros. Para quê? Para que possamos chegar aos céus. Vejam que muitos católicos não conseguem fazer o mínimo que a fé exige. O que é o mínimo que a fé exige hoje? Que o católico participe da missa aos domingos, comungue a Eucaristia e tenha uma responsabilidade eclesial. Ou seja, seja fiel na responsabilidade com a igreja. Aqui nós abrimos dois leques: o dízimo e a participação numa pastoral e um movimento. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender a própria teologia do dízimo, que chega muitas vezes até ser algo antipático. Mas essa semana eu pedi para Lucas fazer uma arte, colocando lá uma frase que assim diz: o dízimo é uma questão de fé. Não é uma questão econômica, é uma questão de fé. E muitos não conseguem compreender e enxergar dessa forma. Eu tenho responsabilidade com a evangelização. Eu tenho responsabilidade com toda a estrutura da igreja. Porque vejam, por incrível que pareça, é o ato da vontade mais simples. Abrir o meu bolso, a minha carteira, pegar aquele recurso que eu quero dar a Deus e colocar no envelope. É muito mais difícil perdoar.
É muito mais difícil zelar do outro. É muito mais difícil ser fiel aos princípios. É muito mais difícil ser de Deus, não ser maledicente. Se a pessoa não consegue fazer o mínimo, eu duvido que ela consiga fazer as outras coisas. E vejam que o dízimo é um princípio divino, como a participação na Santa Missa, como não matar, como não roubar. É um princípio divino. O dízimo é legislado pela Sagrada Escritura, onde desde a tenra caminhada do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, desde a Carral, como o povo de Deus era assim chamado, desde a Assembleia de Deus, lá no Antigo Testamento. Não é essa Assembleia de Deus, Igreja Protestante, não. A Assembleia, reunião dos filhos de Deus. Desde lá de trás, que o dízimo é uma instituição na igreja. E digo mais a vocês: desde que a raça humana veio ao mundo, o homem foi dizimista. Olhem Caim e Abel. Porque Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel tirou a primeira parte e Caim pegou daquilo que lhe sobrava. E Deus, nosso Senhor, se agradou de Abel. Vejam que é impossível ser cristão, ser católico, sem assumir as responsabilidades de fé da igreja, sem assumir o compromisso de fé na comunidade cristã. Eu, enquanto católico, devo compreender e ter muita clareza dentro de mim que o dízimo é sagrado, porque foi legislado por Deus nas Sagradas Escrituras. Depois, vocês que estiverem um tempinho livre, façam uma pesquisa lá no Google, o dízimo na Sagrada Escritura, vocês vão ver tantas e tantas citações. E é preciso que nós assumamos verdadeiramente essa dimensão da nossa fé. Tem hora que a gente olha as planilhas da devolução do dízimo, e a gente vê muitas vezes tantas pessoas dentro da igreja que não têm sensibilidade com o dízimo, que não têm responsabilidade com a igreja, que não têm compromisso de fé, muitas vezes são até mesquinhas na devolução. Tantos muitas vezes são infiéis, meses e meses e meses, mesmo a gente mandando multiplicar os envelopes assim, olha, todo mês manda um diferente. Tem gente que deve ter dentro de casa 5, 6, 8 envelopes, está lá tudo junto, a não ser que jogou fora, porque ainda não despertou para essa realidade de fé. Só que vejam bem, minha gente, um dos mandamentos consiste em não roubar. Se eu não devolvo aquilo que é próprio de Deus, eu estou roubando a Deus. Eu estou ficando com o que não pertence a mim, pertence a Deus. E é impressionante, porque as pessoas mais desestruturadas financeiramente, são as que são mais infiéis ao dízimo. Isso é constatado em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque falta muitas vezes essa consciência de fé. Dízimo não é uma questão econômica, é uma questão de fé. É através do dízimo, eu não vou dizer exclusivamente, mas é através do dízimo que eu mostro uma das facetas da minha fé.
enquanto responsabilidade eclesial. Por esses dias, eu fui em São Paulo e lá me encontrei com um dos mestres de cerimônias que passou pela paróquia. E lá, em uma conversa, eu dizia a ele assim: meu filho, você tem ido à missa? Ele dizia: sempre vou, padre. E eu dizia a ele assim: e você tem sido dizimista? Ele falou: não, padre, porque eu ajudo nas outras coisas todas que a igreja faz. Eu digo: você pode ajudar no que for. Se você não demonstrar fidelidade a Deus, você é tudo menos um bom católico. Por quê? Porque é uma responsabilidade de fé. Porque é uma responsabilidade com a igreja de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas não conseguem compreender essa dimensão da minha fé. Quando eu paro para pegar a planilha ali que olho, quando eu vejo alguém muitas vezes engajado dentro de uma pastoral, dentro da igreja, e eu tenho oportunidade, eu chamo a atenção, porque é meu papel enquanto pastor. Cobro se não vejo uma pessoa na missa. Cobro se vejo uma pessoa faltando, uma pastoral, um movimento. Cobro se vejo que não é fiel com o Evangelho de Deus na devolução do dízimo. Aí, agora tem uma crítica forte. Roda a roda, as pessoas dizem assim: padre, seria bom liberar o Pix da paróquia para que a gente pudesse devolver o dízimo. Eu digo não. Isso não deve existir dentro da igreja. Porque a espiritualidade do dízimo me diz que você deve trazer ao altar de Deus. Para mim, como padre, seria muito cômodo você mandar o seu dízimo e não vir à igreja. Não é isso que a gente quer. Se você não vier à igreja, se você não milita na sua fé, se você não tem responsabilidade com Cristo, nem precisa devolver o seu dízimo. Digo isso, sempre disse isso. Cristo quer você e a sua generosidade. Só a sua generosidade, sem você não. Vejam, uma vez eu falei isso aqui e um amigo padre me disse assim: você é corajoso. Eu digo: sempre fui. Porque, minha gente, não importa você ir lá e fazer uma transferência, a gente faz pagamento assim. Mas na hora da gente devolver a Deus, você deve vir ao altar e trazer. Está aqui, Senhor, o que eu posso. É claro que a igreja não exige 10%, não. É claro. Porque a igreja sabe que uma pessoa tirar 10% de um salário mínimo é muito pesado. A igreja é mãe. O que a igreja cobra de cada um é a fidelidade, é a responsabilidade de fé. E vejam que aqui não é brincadeira. Vejam que aqui é responsabilidade evangélica, é responsabilidade eclesial. Talvez eu nunca fiz, esses anos todos, uma homilia praticamente voltada para essa realidade. Mas muitas vezes é preciso que as pessoas, elas despertem para a fé. Porque muitos brincam com Deus, brincam com as coisas de Deus. E aqui é justamente uma das chamadas de atenção na correção fraterna. Se você não é dizimista, comece a ser, porque você está ficando com aquilo que não é seu. Se você é infiel, comece a ser fiel a Cristo, porque por Ele vai ser cobrado. Se você julgar que aquela contribuição que você está dando à igreja é uma contribuição muito ínfima, complete, mas seja fiel a Deus, seja justo com Deus. Porque não adianta a gente querer de Deus lealdade, fidelidade e justiça dele para conosco, se nós somos injustos, infiéis e não somos leais a Ele. É importante que nós tomemos consciência disso e compreendamos que
Eu devo, enquanto cristão, viver a minha fé em todas as dimensões. Assiduamente a missa é um crime contra a alma. Um católico ficar sem vir à missa todos os domingos. É uma falta de responsabilidade um católico não ser dizimista. É uma falta de amor um católico assumir um compromisso na igreja e não assumir ali com responsabilidade, com dignidade, com zelo, com presteza aquilo que pertence a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor vai dizer a mesma coisa que disse há 15 dias atrás, há 2 capítulos atrás, no Evangelho de Mateus. A mesma coisa. Aquilo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O dízimo foi deixado por ele como uma das formas de generosidade para com ele, na responsabilidade eclesial que nós devemos ter. Só que vejam bem, é tão bonito e é tão santo o que nosso Senhor vai dizer no final do Evangelho assim: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Ou seja, é a igreja reunida, que intercede, que pede, que se auto-exorta, que se corrige, para que o rebanho cada vez mais caminhe para o céu. E é bonita essa passagem, e eu gosto tanto desse capítulo 18, esse bendito versículo 20 aqui. Porque aqui nós temos a expressão máxima da igreja na participação mínima das ovelhas. Máxima porque onde 2 ou 3 batizados estiverem reunidos, ele está ali no meio. E a expressão máxima porque ali está verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo. É por isso que é tão santo quando vocês procuram a secretaria paroquial e lá colocam a intenção, e nós todos aqui no altar reunidos, num só coração, numa só fé, nós dizemos a Deus: Senhor, escutai a nossa prece. E qual é a nossa prece hoje? É que Sebastião se salve. E assim a gente vai rezando, e assim a gente vai pedindo, e assim a gente vai intercedendo. Muitas vezes tem alguns cristãos que pensam que basta eu rezar no meu coração. Não é assim não. Porque o nível de relação com Deus é diferente. Quanto mais nós pedimos, quanto mais nós colocamos o pedido diante de Deus em comunidade, Deus nosso Senhor atende à súplica do seu rebanho, que verdadeiramente o ama com generosidade de fé, que o verdadeiramente ama de coração aberto, de coração sincero, disposto, cada homem, cada mulher, a crescer na intimidade com Cristo, para que possa chegar ao céu. Termino a homilia de hoje dizendo o que comecei na missa. Na igreja de Cristo, nós não podemos tudo o que queremos. A igreja de Cristo não é para todos e para tudo. É para todos que querem fazer a vontade de Deus e aceitar tudo que esteja em harmonia com o Evangelho de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos fortaleça e nos faça viver santamente o Evangelho que nós contemplamos e tocamos com as nossas mãos. Creio em Deus Pai,